Bendito seja o Senhor pela sua palavra, que o Senhor abençoe a meditação da palavra dele nesta manhã. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra. Te agradecemos o privilégio que temos de cantar ao Senhor e orarmos juntos, Pai, nesta manhã. E o Senhor agora, pela ministração do Espírito Santo, fale a cada coração aqui hoje, Senhor. Em nome e para a glória do nosso Senhor. Amém e amém. Que maravilha poder saber que um dia pode fazer uma grande diferença na nossa vida. Um dia faz grande diferença na nossa vida. Um dia Moisés, ele começa o seu dia sendo pastor de ovelhas num deserto. E quando aquele dia termina, ele é um poderoso profeta de Deus. Um dia José do Egito começou o dia sendo prisioneiro numa prisão do Egito. Quando aquele dia terminou, ele era o segundo homem em comando daquela nação. É interessante que um dia pode fazer grande diferença na nossa vida. Um dia Davi sai para fazer uma entrega de comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Antes do dia terminar, ele se transformou num herói nacional. Pedro um dia emprestou o barquinho dele para que Jesus pudesse usar como púlpito. E no final daquele dia ele tinha abandonado tudo para seguir o Senhor. Um dia pode fazer muita diferença na nossa vida. Dia de Ruth, ele começa com fome, com necessidade. O dia dela não começa tão promissor, mas ela levanta, ela pede permissão à sua sogra, ela não fica sentada tendo pena, sentindo pena de si mesma. Ela levanta e pede permissão para sair e recolher grãos no campo de alguém que lhe der a favor, em que achar graça aos olhos dele, para que ela pudesse recolher alguns grãos. Ela vai e o Senhor, então, na sua infinita e soberana sabedoria, conduz Ruth até o campo de Boaz, e lá ela conhece Boaz. Lá naquele campo, Boaz até convida ela para sentar-se à mesa com ele. Lá ele dá alimento para ela, para o almoço, oferece água fresca, e a situação da vida dela começa a mudar. E quando ela termina aquele dia, ela leva para casa bastante alimento, bastante grãos que ela conseguiu recolher naquele dia. Mas o mais importante de tudo, ela quando leva para casa, quando ela volta, ela não volta só com os grãos, ela volta com uma boa notícia para contar para sua sogra, né? E é sobre essa boa notícia que eu quero falar com você hoje. Eu quero compartilhar com você sobre a boa notícia que mudou a vida de Ruth. E essa boa notícia, ela é boa porque nós também precisamos ouvi-la. E é a mesma notícia que pode mudar a nossa caminhada com o Senhor nesta manhã. O hoje e agora pode fazer grande diferença em sua vida. Agora, como esse dia vai afetar o resto da sua vida, vai depender do que você faz, o que você vai fazer com as verdades que a palavra de Deus vai revelar para nós nesta manhã. A gente pode descobrir que Deus tem uma mensagem poderosa para cada um de nós. Ele tem uma mensagem para aqueles que estiverem dispostos a ouvir e, mais importante ainda, para aqueles que estiverem dispostos a receber de coração aberto aquilo que Deus tem para a sua igreja nessa manhã. Então, permita-me eu compartilhar com você as boas novas de Ruth, ok? E as boas novas começam sobre as provisões. Quando Ruth volta para casa, ela tem boas notícias para contar para sua sogra e começa contando a ela sobre as provisões do dia. Quando nós vimos o verso de número 17, quando Ruth volta para casa, ela volta com quase 30 libras de cevada, e isso é mais do que suficiente para 2 pessoas comer por uma semana. É bastante alimento, é o suficiente para satisfazer a fome delas. A verdade é que Boaz queria que Ruth recolhesse tanto
tanto alimento no seu campo naquele dia, que ela não ia nem pensar em querer ir a outro campo recolher grãos. Ele queria abençoar ela tanto que ela não ia nem sonhar em ir a outro lugar recolher grãos. Amados, essa é a mesma verdade que se aplica à vida de todo filho de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3 que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, seu Filho. Todo filho de Deus já é uma pessoa muito, muito, muito abençoado. Muito abençoado. E o Senhor, Ele deseja, Ele já decidiu nos abençoar de tal modo que a gente nem queira pensar em sair da presença dEle para buscar satisfação em outro lugar, porque Ele tem tudo que nós precisamos para satisfazer a nossa vida. Note também as palavras de Ruth, no verso 21, no que ela diz para Noemi, porque são palavras que servem para nos mostrar que as bênçãos elas iriam continuar até o final da safra. Porque Boaz disse, não vá para outro lugar recolher grãos, fique aqui comigo. Fique aqui comigo, até terminar a safra. Significa, amados irmãos, que o Senhor pretende abençoar você, que é filho, é filha dele, até o dia que você deixe esse mundo. Até o dia que você dê o seu último suspiro nessa terra. E deixa eu te falar uma coisa. Depois que você der o último suspiro aqui, nesse lado do mundo, aí é que as verdadeiras bênçãos vão começar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 2:7, que nas eras que hão de vir, é que nós vamos ver as incomparáveis riquezas da sua graça. É nas eras do porvir que nós vamos ver o quão Jesus Cristo foi bom e misericordioso conosco todo o tempo da nossa vida. Então as boas novas é o seguinte, que Jesus já decidiu que Ele quer te abençoar e te abençoar muito. Ruth também traz as boas novas sobre provisões que foram dadas para mostrar para o mundo todo o quanto Deus é bom. Imagine por um instante você vendo Ruth com um saco de 30 libras nos ombros, andando pelo meio da cidade de Belém. Belém era uma cidade pequena, era um vilarejo pequeno, não era muito grande, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Era um negócio interessante. E todo mundo, naquele dia, as pessoas que viam ela passar, sabiam quem Ruth era, que ela era uma moabita, uma estrangeira. Todos ali de Belém sabiam que Ruth, ela estava na pior, ela estava numa situação bem precária, ela não tinha nada. A maioria das pessoas certamente também já sabiam que Ruth havia ido para os campos para respigar ou recolher grãos nos campos de Boaz. A notícia corre. Não é só hoje que a notícia corre rápido já há muito tempo. Então ela vem vindo dos campos, e pela quantidade que ela carrega nos ombros, esse saco de 30 libras de cevada, todo mundo pode ver que ela foi abençoada naquele dia. Porque uma pessoa que sai para respigar num campo, nunca volta com 30 libras de grão. Jamais. A menos que alguém propositalmente tivesse abençoado ela. Então, quando ela anda na cidade com aquele saco nas costas, vindo dos campos, todo mundo sabe que ela foi abençoada. As pessoas não sabem os detalhes que aconteceram lá no campo de Boaz, mas o que eles podem ver é que ela foi muito abençoada naquele dia. Aquela saca de sementes nos ombros de Ruth servia como uma trombeta passando no meio da cidade, dizendo assim: olha, eu fui abençoada hoje. Aquela saca de alimento nas suas costas aquele dia servia como uma trombeta de Boaz, dizendo assim: olha pessoal, eu tenho os meus olhos em Ruth,
Eu estou olhando para ela e eu já decidi que eu vou abençoar ela. As bênçãos sobre ela naquele dia foram para mostrar para todo mundo que ela ia ser abençoada, que ela caiu na graça e no favor do dono daquele campo, que era Boaz. Amados, você sabia que as bênçãos de Deus na sua vida também servem para o mesmo propósito? Você sabia disso? Que Deus abençoa e quer abençoar os seus filhos, para que o mundo inteiro veja o quão bom Ele é. E quando o mundo vê as bênçãos de Deus sobre a sua vida, eles vão ver que Deus está te abençoando tanto, e essas bênçãos supostamente devem gerar um desejo no coração dessas pessoas que vêm de conhecer o seu Deus. Salmo 67, verso 1, 2 e 3 fala sobre isso. O salmista, ele diz assim: que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, para que a sua bondade seja conhecida entre as nações. Amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que quando Deus nos abençoa, é para que o nome dele seja glorificado. E o nome dele sendo glorificado, outras pessoas vão ver e vão ter o desejo de conhecer o seu Deus. Deus tem o desejo de te abençoar de tal forma que todo mundo saiba que foi Deus que te abençoou. Em outras palavras, aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, ele disse: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, que vocês brilhem. Brilhem para quê? Que as vossas obras brilhem, para que o seu Pai seja glorificado. Quando as bênçãos de Deus são derramadas na sua vida, o nome do Senhor precisa ser exaltado. Quando o nome do Senhor é exaltado, outros querem ser atraídos a Cristo, e outros vão ser abençoados, porque Ele é um Deus que quer nos abençoar. É assim que Deus quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar de tal modo que as pessoas vejam que Deus está contigo, amados. Ah, meus amados, ela traz boas novas de provisões que foram concebidas para ser compartilhadas. Ruth, ela chega em casa com aquele saco de alimento, e ela chega com a sobra do almoço também, que ela ganhou lá no capítulo, verso 14. E interessante, queridos, que ela compartilha a recompensa do seu dia de trabalho, e ela compartilha com Noemi o que sobrou do almoço. Você vê que Ruth, ela não é uma pessoa egoísta. Ruth é uma mulher generosa, ela trabalhou, ela recebeu o fruto do seu trabalho, e ela chega em casa e ela compartilha. Amados, nós nunca devemos ser simplesmente acumuladores de bênçãos. Nunca. O que Deus nos abençoa é para o nome dele ser glorificado e para ser compartilhado com outras pessoas. Sabia disso? Nós não somos escolhidos por Deus ou abençoados para simplesmente acumular bênçãos. Amados, Deus nos abençoa para que o nome dele seja glorificado e outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Seja qual for a bênção que Deus nos deu, ela precisa ser compartilhada. Deus às vezes nos dá talento, o talento precisa ser compartilhado com outros. Às vezes Deus nos dá algumas verdades importantes da sua palavra, nós precisamos compartilhar essas mensagens com outros também. Às vezes Deus nos dá recursos materiais, nós devemos compartilhar recursos materiais. Às vezes são recursos financeiros, nós devemos compartilhar recursos financeiros. Seja o que Deus nos deu, nós precisamos compartilhar com outros, porque nós somos canal de bênção para a glória do Senhor. Agora note uma coisa aqui, que Ruth conseguiu o que conseguiu, porque ela estava disposta a trabalhar. Ela saiu para recolher espiga, ela saiu para ir trabalhar no campo, e ela conseguiu o que conseguiu, porque ela trabalhou. Sabia disso? Que no mundo espiritual é a mesma coisa? No mundo espiritual, amados, nós, se quisermos desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa vida,
nós vamos ter que trabalhar, pagar o preço de quê? De oração. Pagar o preço o quê? De comunhão com o Senhor. Pagar o preço de quê? De leitura, de devoção ao Senhor. Amados, vida vitoriosa não é para quem tem preguiça. Vida vitoriosa é para quem está disposto a pagar o preço de todo dia tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. De aí vem as nossas vitórias. Daí vem as nossas bênçãos. O melhor de Deus é reservado para aqueles que estão dispostos a pagar o preço de negar a si mesmo e seguir ao Senhor. Uma segunda coisa, Ruth fala de boas novas a respeito de uma pessoa. Ela traz os grãos, ela traz o alimento, mas ela traz uma notícia de uma pessoa. E ela fala de uma pessoa que se importou com a sua situação. No verso 19 a gente vê isso. Quando Noemi vê tudo que Ruth trouxe para a sua casa, ela fica perplexa em ver aquilo. Ela fica assustada. Porque ela não esperava que Ruth fosse voltar com a quantidade de comida que ela voltou. Então ela começa a bendizer a pessoa que deu tanta coisa para ela. Porque ela sabe muito bem que ninguém que sai para respigar no campo vai recolher tanto daquele jeito, a menos que alguém tivesse abençoado a vida dela. A menos que alguém tivesse notado a vida dela. E ela começa a perguntar, quem foi que fez isso? E aí ela começa a dizer, bendito seja aquele que te reconheceu. Ela começa a bendizer. E a palavra bendizer, reconhecer, tem o significado de prestar atenção, de se importar. Alguém se importou com Ruth lá no campo. Mal ela sabe que essa pessoa está muito interessada em Ruth. Ela não sabe, Ruth ainda não sabe, mas essa pessoa que se importou com ela quer conhecê-la de maneira mais íntima. Elas não sabem. Se a gente vê o verso 5, verso 8, 9, verso 14, verso 21, nós vamos ver que essa pessoa está muito interessada na sua situação. Amados, o Senhor Jesus está muito interessado na sua vida. Muito interessado na sua situação esta manhã. Onde quer que você esteja na sua caminhada espiritual, o Senhor está interessado na sua vida. Ele está interessado em te conhecer melhor. Se você ainda não o conhece como Senhor e Salvador da tua vida, Ele está interessado em te conhecer ao pé da cruz no Calvário. Se você não conhece Ele ainda de forma íntima, Ele está interessado em andar com você de maneira íntima e pessoal todos os dias da sua vida. O Senhor está interessado em te conhecer e caminhar contigo. Verso 19, nós vimos que ela tinha boas novas de uma pessoa que não só se interessou por ela, mas uma pessoa que se envolveu na situação dela. Ele se envolveu de tal modo que ele abriu o seu coração e ele abriu a mão também para com ela. Porque quem ama não consegue ficar sem dar. Todo mundo que ama, dá. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o seu único filho. Quem ama, dá. Boaz demonstra que ele não só está interessado, mas ele está interessado em se envolver com ela. E ele vai, ele abre o coração, e ele abre a mão, e ele abençoa. Boaz, ele fica ocupado nos bastidores, trabalhando nos bastidores para prover tudo o que Ruth precisa. Ele estava envolvido na vida dela, de tal maneira que não ia faltar nada para ela se ela ficasse na presença dele. Nosso Boaz também está decidido e está envolvido na sua vida. É verdade, queridos, às vezes tem momentos em que a gente não consegue enxergar. Tem momentos que a gente não consegue perceber a mão do Senhor trabalhando. Sim, há momentos em que parece que a gente não consegue ver e nem perceber a mão dele trabalhando. Mas a palavra de Deus, no Salmo 121, diz assim, o salmista: eleva os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? Ele conclui: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está presente e sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor está sempre trabalhando em nosso cuidado. Ele está sempre trabalhando e nos protegendo, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não perceba. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não tira day off, Ele não sai de férias. Ele está o tempo inteiro me guardando e te guardando. Essa é a confiança de alguém que foi ao campo, batalhou e encontrou uma pessoa que está trabalhando e querendo estar envolvido na sua vida. Ruth traz para casa as boas novas de alguém que se envolveu na sua situação. E o nosso Boaz celestial também já se comprometeu em estar envolvido na sua vida. Ela também traz as boas novas de uma pessoa que é um instrumento nas mãos do Senhor nessa situação. Boaz nem percebe o quanto ele está sendo usado por Deus nessa situação. Boaz não tem ideia da magnitude do que Deus está fazendo através da vida dele. Ele não sabia que ele estava representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha nem ideia disso. Nossos resgatadores. Esse homem que você foi, ela começa a perceber que Deus, o quanto Deus estava cuidando da situação. Ela até então não tinha percebido que era Deus conduzindo elas naquele momento. Mas ali naquele momento ela diz: Deus, esse homem, ele é o nosso parente resgatador. Ela começa a se lembrar da lei de Deus, ela começa a se lembrar da palavra de Deus. Ela começa a se lembrar da lei do Senhor, da lei específica do levirato, aonde era uma lei estabelecida por Deus, que um parente chegado tinha o direito e a autoridade por lei de ajudar um parente em necessidade. Esse parente remidor, ele poderia comprar as terras, ele tinha o direito de ir lá e comprar a terra que foi vendida por um parente que estava em necessidade. Agora ele tinha o direito, por lei, de ir lá e dizer: eu quero comprar a terra que foi vendida do meu parente, e aqui está o valor, me dá. E ele podia restituir a terra para a família. O parente remidor, ele poderia vingar diante da lei a morte de um dos seus parentes. O parente remidor, ele era responsável por lei de se casar com uma viúva que ainda não tinha filhos, e os filhos desta viúva, de um parente seu, então se tornariam filhos daquele que faleceu. Ele tinha o direito em outras palavras, de tirar da miséria e tirar de uma situação difícil o seu parente. Por lei ele tinha, isso era uma lei em Levíticos que Deus deu para o seu povo. Noemi começa a se lembrar desta lei e ele diz: esse homem é o nosso redentor. Ou seja, ele é o nosso ticket para sair dessa pobreza miserável que nós estamos. Agora, para um parente remidor ser verdadeiramente remidor, precisam haver três verdades. E a primeira dela é o seguinte: ele tinha que ter parentesco. Ele tinha que ter parentesco. Boaz tinha parentesco com ele. Verso 2:1, capítulo 2, verso 1, diz que ele era parente de Elimeleque, o falecido. Então Boaz, qualifica. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus diz em Filipenses 2:5 que Jesus se fez homem como nós. Ou seja, Jesus se qualifica para ser o nosso remidor, o nosso redentor. Olha só como é que Deus é perfeito. Jesus veio em forma de homem humano para que ele pudesse ter relação, para que ele pudesse ter parentesco conosco na humanidade. Ele se fez homem para que ele pudesse ser o nosso resgatador. Uma segunda verdade é que o parente remidor, ele tinha que ser capaz de resgatar.
Ele não podia ser só parente, ele tinha que ter recursos. O texto diz que Boaz era um homem rico e influente, ele tinha condições de ser resgatador. A palavra de Deus diz que Jesus é capaz de resgatar todos os que vierem a ele para a salvação. A palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus no Calvário é suficiente para salvar qualquer um que se chegue a ele em arrependimento, em sincero arrependimento, ele pode salvar. E uma terceira qualificação é, ele tinha que estar disposto a ser o remidor. Ele tinha que estar disposto a resgatar. Ele tinha que ser parente, ele tinha que ter recursos, e ele tinha que querer. Se ele não quisesse, não fazia. Olha só, o que Boaz faz, tudo indica que ele está interessado em Ruth. Tudo indica que ele quer fazer algo pela vida de Ruth. A palavra de Deus nos mostra, querido, que Jesus estava mais do que disposto em pagar o preço da nossa redenção. A palavra de Deus, em Romanos 5,8, diz assim: quando éramos ainda inimigos de Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele estava mais do que interessado em ver a nossa salvação. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou espontaneamente. Ele deu a sua vida voluntariamente para nos resgatar. Ah, queridos, essas mulheres, elas precisavam de um redentor. Elas precisavam de um redentor. Se não tivesse um redentor, elas iam viver na pobreza para o resto das suas vidas. Assim somos nós também. Todos nós precisamos de Jesus, o nosso redentor, porque sem ele não há salvação. Sem Jesus não há entrada no céu. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Sem Jesus, nós não temos as mais ricas bênçãos de Deus na nossa vida. Sem Jesus, a gente só come migalha, só come farelo. Mas com Jesus na nossa vida, a gente consegue desfrutar do banquete que Deus tem para a nossa vida. Amados, a terceira e última coisa que eu vou falar com vocês é que Boaz foi um instrumento de refrigério. Ruth diz para Noemi no verso 21 que ela vai voltar para o campo de Boaz no dia seguinte. Dia seguinte, amanhã eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. E eu vou voltar para lá até o dia da colheita acabar. Eu vou ficar lá até o final da safra. Em outras palavras, elas iam desfrutar das bênçãos do Boaz, da fartura, até o final da safra. Eu imagino que todos os dias, Boaz deve ter chegado no seu campo e falado para os empregados: olha, não esquece de deixar a Ruth aqui entre os feixes. Não esquece de botar água fresca lá, porque quando ela tiver com sede, ela vai lá beber. Na hora do almoço, eu tenho certeza que Boaz se certificava de que ela ia almoçar e comer da mesa dele, e ainda ia sobrar para ela levar para casa, para sua sogra. Boaz estava envolvido para que tudo de bom acontecesse para Ruth. Todos os dias, ele estava decidido que ele ia ser uma bênção na vida de Ruth e na vida de Noemi. Senhor Jesus, a palavra disse que o Senhor, ele vigia a sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Jeremias capítulo 12 fala isso. O Senhor está vigiando a sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa: Deus quer e nos abençoar, e quer nos abençoar muito. Algumas pessoas vivem de migalhas espirituais esta manhã. Algumas pessoas não estão desfrutando de tudo que Deus tem para as suas vidas. A verdade é, Deus quer carregar os nossos celeiros de bênção. Você não tem depósito grande o suficiente para armazenar todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. E aí você às vezes fica pensando: mas eu não estou vivendo em vitória, eu não estou vivendo essa vida de triunfo, eu não estou vivendo uma vida de plenitude. E não adianta culpar ninguém, não adianta olhar e dizer: a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu patrão, a culpa é da minha irmã. Não adianta culpar ninguém. Você quer encontrar o culpado da sua escassez espiritual?
tira um selfie de você. Tira um selfie. Não precisa nem ir tão longe. Olhe para dentro do seu coração, porque o problema está aí dentro. O problema é que a gente não vigia as coisas que nós olhamos. O problema é que a gente não vigia as palavras que dizemos. O problema é que a gente não vigia onde colocamos os nossos pés. E a frieza, a escassez vai entrando na nossa vida. E a gente vai se desviando para longe dos campos do Senhor. E quando a gente menos espera, a gente está no meio de um deserto espiritual, aonde não flui nem água, aonde não tem provisão. E a gente não adianta ficar culpando ninguém. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso retorno está lá no Salmo 32. Vá lá, leia, e você vai ver o Salmo de arrependimento de Davi. Nós precisamos nos arrepender e voltarmos a andar com o Senhor em comunhão. E aí nós vamos desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida. Eu acho que Deus falou para alguém nessa manhã, amém? Eu acho que alguém precisava ouvir essa mensagem. Certamente, o Senhor falou comigo primeiro. Agora o Senhor fala com você. Agora chegou a hora da gente ou aplicar a palavra, ou simplesmente sair daqui um pouco mais inteligente, talvez, das coisas que ouvimos na palavra de Deus essa manhã. Mas o que o Senhor quer é que a gente tome uma posição diante dele. Eu pedi a você ficar de pé comigo nesta manhã. Uma pergunta para a gente fazer uma aplicação na nossa vida seria a seguinte: será que o seu relacionamento e comunhão com o Senhor precisa de ajuda hoje? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Se quando a gente usa máscara, fazendo de conta, a gente não engana ninguém. Só a nós mesmos. Pior de tudo que nem a nós mesmos, né? Mas é um desperdício de energia quando a gente não reconhece. Deus tem tudo para nós, mas nós não estamos vivendo simplesmente porque nosso coração está duro. Qual seria o primeiro passo a tomar? Seria um passo a tomar na direção do Senhor. Você reconhecer. Isso é uma coisa importante que a gente aprende, não com Ruth, mas com Noemi. Quando ela chega de volta em Belém, quebrada, ela não esconde de ninguém como ela está se sentindo. As pessoas chamam ela de Noemi, ela diz: não me chama de Noemi, porque Noemi significa agradável. Eu não me sinto agradável. Ela diz: me chama de Mara, porque Mara quer dizer amargo. Ela não esconde, ela não tenta tapar o sol com a peneira. Ela diz: eu estou numa pior e é assim que eu me sinto, é assim que eu me vejo. Eu vejo uma pessoa amargurada, eu vejo uma pessoa vazia. Quando eu saí daqui, eu estava de mão cheia, mas eu estou voltando de mão vazia. Ali começa o princípio da restauração dela. Enquanto a gente não sai da negação, a gente continua andando em círculos. Então a gente precisa sair da negação. Quando Deus revela que algo não está certo na nossa vida, a gente não pode negar diante do Senhor. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá para que comece a restauração na nossa vida. Se nessa manhã o Senhor falou com você em alguma coisa, em alguma área, sobre a sua caminhada pessoal com Ele, eu vou convidar você a vir esse altar aqui e nós vamos orar juntos. Seja o que for, seja um sentimento de derrota, seja uma mentira do diabo sobre a sua vida, nós vamos repreender no nome de Jesus qualquer investida do diabo na sua vida, porque o Senhor já decidiu que Ele vai te abençoar. Quando Deus diz que vou abençoar, é ponto, vou abençoar. Em nome do Senhor nós vamos orar, porque há poder no nome de Jesus. Poder
poder para restaurar. O Senhor, Ele anda em glória, Ele anda em poder, Ele anda em vitória. E é isso que Ele tem para você, que é filho ou filha do Senhor, nesta manhã.